Bom dia! Sejam bem-vindas ao 9º dia do nosso estudo de Provérbios 31. 9 dias já se passaram e nós estamos aqui. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua disposição, posicionamento em se levantar, estar aqui a essa hora da manhã para poder aprender e ouvir mais da palavra do Senhor. Amém? Eu vou orar para a gente iniciar e entrarmos então no nosso estudo de hoje, no nosso devocional de hoje, dessa terça-feira. Pai, obrigada por mais essa manhã. Senhor, já se passaram 9 dias. Quantas coisas o Senhor já falou e ministrou em nossas vidas ao longo desses dias. Te pedimos, Pai, continue. Tens liberdade de continuar trabalhando e operando em nós. Que sejamos realmente mulheres transformadas. Não apenas mulheres que cumpriram um protocolo ou um desafio, um projeto. Mas mulheres que passaram por uma jornada em que a transformação seja evidente para todos ao nosso redor, Pai. É o que eu te peço. Esteja conosco nesse momento. A tua mão seja aquilo que nós vamos sentir nos tocar. A tua verdade entrar em nosso coração para que possamos andar nos caminhos e nos projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bora? Bom, para quem está chegando, eu sempre faço uma leve explicação. Estamos estudando Provérbios 31, mais especificamente do verso 10 ao verso 31. E hoje nós vamos falar do versículo 24 apenas. Alguns dias a gente tem falado sobre mais de um versículo, né? Mas hoje a gente vai falar só do 24. Então, ontem nós falamos sobre a cobertura espiritual da nossa vida íntima como casal. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Verso 24. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Então vamos lá. Essa mulher fazia dinheiro. Ela sabia produzir e ela podia produzir recursos. Nós já vimos alguns versículos anteriores a respeito de que ela estava sempre preocupada com os seus negócios. Ela queria ter certeza de que a sua renda estava dando lucro. Eu vou ler aqui com vocês de novo. Espera só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. No verso... Deixa eu ver... no verso 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. Então, ela tinha um comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Então, ok, essa mulher tinha algo que lucrava, algo que dava dinheiro. E aqui, para a alegria de algumas ou para a tristeza de outras, ou até mesmo para eu arrumar uma confusão para minha cabeça, fica evidente de que nós sempre tivemos o direito, de que a Bíblia já mostrou para nós, de que as mulheres podiam trabalhar, empreender. Ou seja, não foi um movimento feminista, ou melhor, ativista, que nos deu esse direito. Esse movimento feminista e ativista tem a concepção de que conquistou esse direito para nós, mas isso é totalmente equivocado. Tudo aquilo que eu e você podemos fazer hoje foi porque Jesus conquistou para nós, libertou e nos deu essa oportunidade. Vamos lá. Gente, ela faz vestes de linho. Então, ela fala muito sobre linho, né, nesse capítulo, né? Porque, como eu disse para vocês, o linho ele é algo de qualidade. Então, o que essa mulher fazia, o trabalho dela não era qualquer coisa, não. Ela entregava algo de alta qualidade.
de alto padrão mesmo. Fornece cinto aos comerciantes. Ela fornece algo muito importante. Os cintos ali, a Bíblia realmente traz essa palavra como cintos, não tem uma outra tradução para a palavra que foi usada aqui no hebraico, mas provavelmente está se referindo a ela fornecer algo que os comerciantes precisavam, né? Então ela tinha, além de habilidade, não sei se natural ou se ela fez algum curso, enfim, mas ela tinha a habilidade de fazer vestes, então ela produzia aquilo que ela vendia e ela fornecia algo de muita necessidade para os comerciantes. E aí, olha o que a palavra empreendedorismo significa de acordo com o Sebrae. É a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades. Então, por que esses comerciantes precisavam de cinto? Por que as pessoas estavam buscando roupas de linho? Desenvolver soluções e investir recursos. Então, empreender é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impactos no cotidiano das pessoas. Então, um exemplo, o Florescer não deixa de ser um empreendedorismo, porque o objetivo é gerar mudança real e que impacto no cotidiano de vocês. Agora, o que você faz é a solução de problemas e oportunidades? Você desenvolve algo que vai fazer com que as pessoas tenham seus problemas resolvidos? E por que problemas? Porque é óbvio que você vai desenvolver algo e você vai resolver aquele problema. Aí outra pessoa vai empreender em outra área e vai resolver aquele problema. Então, o empreendedorismo vem dessa raiz que o próprio Provérbios 31 está dizendo para nós. Ela faz algo de qualidade e fornece algo necessário. Ela gera solução para problemas e oportunidades. A gente brinca que tem pessoas que é tão empreendedor nato que aonde ela vai, ela acha uma área para empreender, né? Então, vou dar um exemplo. A pessoa vai na praia e aí ela sente falta de um lugar que só venda água. Por quê? Porque não tem um lugar que vende só água. Você tem que ir lá no lugar que vende pastel, pegar a fila do pastel para comprar uma água. Você tem que ir lá no negócio do açaí, pegar a fila do açaí para comprar uma água. Então ela vai abrir um lugar que só vende água na praia. Um carrinho que só vende água na praia. Tô dando um exemplo, tá? Tem gente que é muito assim. Aonde a pessoa vai, ela pensa em alguma ideia. Ela tem alguma direção. Isso é a raiz do empreendedorismo. Olha lá, as principais características de uma pessoa empreendedora, num aspecto geral, não só mulher, tá? Ela tem iniciativa, persistência, e no Brasil como esse precisa de persistência, liderança, visão de liderança, visão de planejamento. Empreender não é fazer as coisas sem pensar, não, gente. Tem que ter planejamento. Comprometimento, busca de informação, autoconfiança, capacidade de resolver problemas. Se a gente olhar para tudo isso que foi lido e a gente olhar para o que a gente já estudou dessa mulher, muita coisa bate, né? Ela realmente aparenta para nós que ela carrega todas essas características. Ela tem iniciativa. Ela levanta antes do dia clarear, não precisa esperar ninguém acordar ela, não. Ela vai lá e ela acorda ela mesma. Ela dá ordens mentais para ela, para as servas dela. Ela tem persistência. Ela tem liderança. A sua casa, né? Os da sua casa respeitam ela. Tem planejamento. Olha a vida dessa mulher, gente. Se ela não planejar, ela não dá conta. Comprometimento. Quantas pessoas têm excelentes ideias, têm iniciativa, têm persistência, tem tudo, gente, mas elas não conseguem ser comprometidas com o que elas mesmas criaram. Olha como é triste.
Os versículos que a gente já passou mostram para nós que essa mulher carregava essa essência de empreendedora. E ficou escancarado aqui no verso 24 que ela de fato era uma empreendedora. Talvez você está aí se perguntando, está num dilema de trabalho, empreendo ou não empreendo. Olha para a Bíblia. Quando você tiver dúvidas, não pergunta para o chat GPT só não. Olha para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre esse trabalho? Se for para perguntar para o chat GPT, pergunte sobre a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre empreendedorismo? Será que é da vontade do Senhor que eu empreenda? O que você vai empreender? O que o seu projeto, o seu trabalho vai trazer de solução na vida das pessoas? É possível ver Jesus através da sua vida? Será possível ver Jesus através do seu trabalho? Será possível olhar para tudo aquilo que você está criando e projetando e bater o olho assim, né, ser nítido e falar, essa pessoa carrega algo diferente? Nossa, tem muitas farmácias na cidade, mas a farmácia da fulana, que segue Jesus, que se submete ao Senhor, é diferente. Nossa, tem muitos salões de beleza na cidade, tem muitas pessoas da área da beleza na cidade, mas a fulana, ela serve Jesus e o empreendedorismo dela, a forma como ela empreende é diferente, porque é muito natural a gente olhar e ver o ímpio. E quando eu digo ímpio, eu não estou falando que a pessoa ela é uma pessoa ruim, é o que a Bíblia diz, né? O ímpio é aquele que não necessariamente professa a fé e, enfim, não tá ali de acordo com o que a Bíblia diz. Ele prospera. Você fala, nossa, Senhor, e eu que sou sua filha, né? Mas você tá ali se empenhando da forma que precisa ser empenhada? O Senhor te deu a ideia, o Senhor te deu a visão, o Senhor te apontou, mas você não se comprometeu. Mas você não teve autoconfiança. Para que você possa fluir em todas essas características, gente. Iniciativa, persistência, liderança, planejamento, comprometimento, busca de informações, autoconfiança, capacidade de resolver problemas. Eu e você, para fluir nisso, precisamos estar apegadas à palavra de Deus e a tudo aquilo que ela já liberou para nós. O movimento feminista acha que nos garantiu alguma coisa. Ele acha. Mas essa informação está equivocada. Todo o direito que nos foi dado e conquistado foi o próprio Deus que nos entregou. A Bíblia está repleta, não é só aqui em Provérbios 31, tá? Tem em outros lugares, de verdades e afirmações sobre nós. E ao contrário do que muitos dizem, Jesus e a Bíblia nunca foram machistas. Isso é reflexo de uma leitura bíblica ignorante e parcial do contexto histórico e cultural. Então, quando alguém diz, a Bíblia é machista, é mentira. É mentira. Você está dizendo isso porque você leu um texto fora de contexto e virou pretexto para heresia. Se você lê a Bíblia com a revelação do Espírito e até mesmo, basicamente, vamos falar assim, se você lê só o grafo, o que é o grafo, né? A palavra de Deus tem 4 interpretações, vamos dizer assim. O grafo, que do grego é o escrito, então eu leio o que está escrito, grafo. O logos, eu leio o que está escrito e raciocino o que está escrito. Então, se a Bíblia diz que ela faz, eu consigo ter a lógica, ter a capacidade de imaginar que ela vai fazer roupas. Eu não preciso, qual a revelação? Será que ela fazia? Não, ela faz roupas, ela faz de linho e vende. É o logos. Eu tenho como ter a leitura da palavra, então, através do grafo, através do logos e através da rema, da revelação. Quando eu tenho a revelação, que é o quê? Ler a palavra com o Espírito Santo me revelando, eu tenho uma outra visão a respeito desse assunto, de que a Bíblia e Jesus nunca foram machistas, mas que existe um contexto histórico, existe um contexto cultural, de que as mulheres não podiam falar, algo assim, mas não é porque a Bíblia e Jesus são machistas, não, é porque a cultura já era.
era cultural. Então, a Bíblia só está falando o que acontecia naquele contexto. Só que ela vai mostrar para nós diversos momentos em que mulheres tinham, sim, o direito de vender, empreender e trabalhar. Elas eram exatamente igual aos homens? Não. Mas a gente não foi criada para ser. Eu não quero direitos iguais. Eu quero o direito de um ser humano. Ponto. Não quero ser igual a ninguém, não. Não quero ter o direito igual de nenhum homem, não. Porque eu não sou igual a ele. E ele não é igual a mim. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu já acredito nisso. Não é porque o movimento feminista diz que eu posso. Não, não. A Bíblia já mostrou. Eu posso. O movimento feminista, historicamente, ele só trouxe à tona uma questão que havia sido deixada de ser incentivada e que futuramente se tornou necessária por conta da economia mundial. Infelizmente, nos dias atuais, poucas mulheres conseguem não trabalhar. Não porque elas acham que é meu direito. Não, é porque a economia pede para que o homem e a mulher tenham uma renda para sustentar uma casa. Os empregos, os trabalhos não conseguem bancar e pagar um homem de uma forma justa, eu vou dizer assim, para que ele não trabalhe, para que a mulher dele não trabalhe. A mulher precisa trabalhar, senão a casa não gira. Que bom, se você não precisa trabalhar, glória a Deus pela sua vida. Não tô falando que é errado, tá, gente? Mas eu quero dizer assim, não foi uma, me deram esse direito. Não, isso é natural, a gente sempre teve. E essa mulher, ela não só trabalhava, como ela empreendia pra ela mesma, tá? Ela faz vestes e vende. Imagina que coisa linda que devia ser as roupas dessa mulher, gente. Enfim. E agora eu quero aqui dar uma dica pra você, mãe de menino. Mães de meninos, se manifestem aí ou prestem atenção. Você quer que o seu filho seja um homem cavalheiro, que respeita a mulher, não machista, não autoritário? Como eu disse lá no dia 1º desse estudo, tudo isso que eu estou falando para vocês, de Provérbios 31, foi uma mãe que ensinou o seu filho. Ela mostrou para o seu filho como era uma mulher exemplar. Ela trouxe a revelação do que era ser uma mulher exemplar para o seu filho. Como você traz esse assunto para o seu filho? De como vai ser a esposa dele, a futura namorada, noiva, esposa? Como você faz ele ter essa perspectiva de futuro, de visão? Ou você tem contado aquela história, não existe mulher melhor do que a mamãe para você, filho? Por enquanto não, mas um dia vai ter. E glória a Deus por isso. Nossa responsabilidade como mães de meninos, eu digo nossa porque pode ser que futuramente eu tenha um menino, né? É fazer eles entenderem o que é o papel da mulher, como uma mulher deve ser tratada, como uma mulher merece ser respeitada. Não a mulher exigir isso no grito, na força. Não. Você, mulher, que é mãe de menino, ensine ele. Porque o machismo ele só se dá porque existem homens que não têm respeito pelas mulheres e existe um autoritarismo. Mas, se uma mulher que educou esse homem tivesse instruído ele de uma forma diferente, poderia ser que as coisas fossem um pouco melhores do que elas foram ou são nos dias de hoje. É difícil a gente assumir essa responsabilidade, mas ela é real. Existem questões que são culpa de uma própria mulher, de que não instruiu da forma como deveria. Óbvio, gente, existem muitas coisas que são globais também, enfim. Mas eu tô falando aqui do que começa baixo, começa de casa. A semente ali, ó, você planta dentro de casa, ainda na infância. Tudo que está escrito em Provérbios 31 foi escrito por um homem que foi ensinado e orientado por sua mãe. Ele captou a mensagem a respeito de como uma mulher deveria ser e, guiado pelo Espírito Santo, ele escreveu esses versículos e esse capítulo, como um poema, como eu disse lá no primeiro dia. Se alguém, em algum momento, te diminuiu, te fez sentir pequena ou até mesmo insignificante, você precisa hoje se lembrar, ter a autoconfiança necessária para que você
Não mais procrastine ou deixe de ser comprometida com o teu empreendimento, com o teu projeto, com a tua ideia. Porque aquilo que a Bíblia está dizendo sobre mim e sobre você não está nos diminuindo, não está nos fazendo sentir pequena. Muito pelo contrário, ela está dando ferramentas para nós, comprovando para nós de que somos capazes, hábeis, com habilidade na nossa essência de empreender, de gerar recursos, de fazer projetos, de fazer o negócio acontecer. A Bíblia está nos dizendo isso, nós podemos. Nós temos essas habilidades. Tudo que estudamos desde o verso 10, agora até o verso 24, mostra isso para nós. Lembre-se que aquele que nos formou nos fez prontas para sermos empreendedoras. A escolha é sua, é claro. Você não é obrigada a empreender, tá? Isto é, mulheres que identificam problemas e desenvolvem soluções, sejam elas um negócio lucrativo ou um projeto que gere impacto e movimento. Talvez você não empreenda no seu trabalho, você seja uma pessoa do formato tradicional, que a gente chama de CLT, mas você tem a capacidade de gerar um projeto, um movimento que vai causar impacto. A Bíblia está dizendo isso para nós. Podemos ser empreendedoras, gerar impacto, mudança, transformação, lucrativas, negócios lucrativos. Nós podemos. Nosso Pai nos ama de uma forma tão incondicional que olha para cada uma de nós e vê um futuro brilhante. Não sei qual é a sua situação do dia de hoje, mas o futuro que Deus olha e vê para você é brilhante. Projetos sendo executados e muitas vidas sendo alcançadas. Não permita que nada nem ninguém te convença do contrário. O Senhor tem um futuro brilhante para a sua vida. Você crê nisso? Você tem fé para acreditar nisso? Porque se eu só disser e você não crê, não adianta nada. Ele é aquele que vê em nós a improbabilidade e nessa improbabilidade ele vê potencial. O Senhor tem um olhar que muitas pessoas não conseguem ter. Nem mesmo nós conseguimos ter diante de todo mundo. Mas ele vê potencial em cada uma de nós para executar aquilo que a gente precisa executar. Profissões novas, através da internet, quantas profissões que não existiam passaram a existir. Isso é renovação. Isso é a ativação que o Espírito faz em nosso meio. Não tem nada de errado, não tem nada de ruim em você fluir, em você querer lucrar. Não tem problema nenhum, é nobre. Você está conquistando ali o fruto do teu trabalho, glória a Deus por isso. Mas se apegue àquilo que a palavra de Deus diz sobre nós e diz sobre o empreender também. Amém? Depois eu vou colocar a música do dia para vocês lá no grupo e vou orar aqui para a gente finalizar esse 9º dia e dar início nessa terça-feira. Pai, obrigada por mais uma live. Chegamos no 9º dia e de uma forma muito amorosa o Senhor tem trabalhado em nós. E hoje, mais uma vez, nós pudemos provar de que a Tua palavra já tem todas as verdades, todos os direitos a respeito de nós mulheres liberados e declarados. Não existe nada que ninguém tenha nos conquistado, que o Senhor já não tenha nos entregado antes. Não existe nenhum direito ou liberdade que alguém diz ter nos conquistado, que o Senhor já não tinha nos entregado antes. Nós cremos que o Senhor se agrada da nossa movimentação, do nosso empreendedorismo, da nossa ativação. Eu creio que o Senhor tem projetos brilhantes, futuros brilhantes para as mulheres que estão aqui assistindo essa live. Aquelas que muitas vezes estão nesse momento de impasse a respeito da carreira e da profissão. Que o Senhor possa trazer direção, destravar a mente, tira todo o medo, todo espírito de medo caia por terra. Que você tenha coragem, iniciativa para fazer aquilo que precisa ser feito, que você tenha comprometimento, autoconfiança para fazer aquilo que o Senhor já te entregou, porque se nasceu essa ideia, se nasceu o projeto,
Possivelmente é o Senhor que está ali, ó, plantando na sua mente, no seu espírito, para que você tenha coragem de executar aquilo que precisa ser feito, Pai. Esteja conosco nesse dia, abençoe, nos livra de todo mal, nos dê saúde, nos dê segurança e, acima de tudo, nos dê a Tua presença a todo momento. Queremos estar conectadas com a Tua presença a todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Foto. Eu vou esquecer da foto. Ó, lembrei, hein? Foi? Que o Senhor abençoe seu dia, que você tenha um dia maravilhoso. E para você que é empreendedora, empreenda hoje com muito mais garra, força, dedicação, porque você vai se lembrar de que quem te entregou esse direito, essa habilidade, essa visão foi o Senhor. Um beijo e até amanhã.